Olá, este é mais um episódio da nossa websérie sobre CVC, Corporate Venture Capital, e hoje com dois convidados, com dois companheiros de jornada aqui muito especiais. Um deles é o Léo Monte, da empresa Sinqia, que já já você vai conhecer mais, e o Cássio Spina, nosso diretor sênior aqui de CVC, que também você vai conhecer. Então eu começo, inclusive, pelo Léo, nosso convidado de honra deste episódio. Léo, muito bem-vindo, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigado, LG. É um prazer enorme estar aqui. Olá, Cássio. Muito bom poder dividir com vocês aí o que a gente tem feito aí nos últimos tempos. Muito bom. Cássio Spina, e você, Cássio, como você está? Tudo ótimo aqui, LG. Obrigado, prazer, Léo, estar com você aqui também, podendo explorar um pouquinho da tua experiência em CVC, que é o tema aqui do nosso bate-papo aqui que a gente vai ter hoje. Muito bom. E vai ser alto nível, tenho certeza. Léo, a gente gosta de sempre começar com uma pergunta que é para te conhecer mais. Então, se você puder compartilhar com a gente como você chegou nessa posição, o que você já fez, o que te tornou esse executivo, esse profissional de CVC hoje? Bom, LG, é bem curioso, né? Porque a minha jornada desde o início, ela foi me levando, né? Ela foi me guiando ao empreendedorismo e, de certa forma, tem, né, uma correlação direta com inovação, tem uma correlação direta em criar coisas novas, em pensar diferente. Mas, enfim, eu trabalhei... a minha vida profissional basicamente começou com o digital, né? Então, quando a gente estava ali começando aquele boom das agências de sites, né? Não existiam ainda muitas definições. Eu falo que eu nasci junto com a minha vida profissional, a minha carreira, ela surgiu um pouquinho antes do nascimento da Web 2.0. Né? Então, a gente está falando agora de Web 3.0, que se perpetuou aí por um tempo. A minha jornada profissional começou ali na transição entre a Web 1 e o início da Web 2.0. E aí eu passei por várias empresas, então eu passei por multinacionais, trabalhando já com tecnologia, já com contato direto com a internet, de todas as possibilidades que naquele momento, né, permitia, assim, né, se trabalhar e se utilizar. E fui evoluindo, acompanhando, empreendi também por algumas vezes, então fui empreendedor, aliás, sou empreendedor, né, isso está intrínseco, tive empresas, na época que não se chamava de startups ainda também, não tinha esse nome, eram empresas digitais que estavam emergindo ali também naquele momento. Levantei capital, quebrei, dei certo, tentei de novo, até que num dado momento eu voltei para o mercado, retornei para o mercado e retornei muito focado em comunicação, então eu tive uma passagem ali pela Globo.com, também no momento que eles estavam se digitalizando, né, eles estavam indo para os canais digitais com muita força, e ali foi um baita MBA, foi uma baita escola, tanto de empreendedorismo como de tudo que estava acontecendo e com profissionais maravilhosos ali, onde eu tive a oportunidade de fazer muita troca. Logo depois disso, isso foi por volta ali de 2010, eu recebi um convite de um colega, aí sim, para cofundar uma startup. Aí o nome startup veio mais latente ali em 2010, a época que acho que o movimento estava também começando a amadurecer um pouquinho mais relacionado a isso, né? Tanto a funding como as próprias iniciativas. E assim foi, então eu encerrei meu ciclo lá na Globo e decidi me jogar justamente de novo para empreender, e de lá não parei mais, né? Então dali também eu fiz 3, 4 empresas, uma delas deu muito certo, que foi o Clicom, um site de compras coletivas, né? Era basicamente um copycat do modelo que já tinha se consolidado lá fora, e aqui no Brasil nós fomos top 3, figurando inclusive junto com esse player lá de fora que depois veio para o Brasil. Eu passei aí 3 anos e meio nessa startup, do zero, a venda inclusive para a própria Globo, né, para o Mosaico, que, né, antigamente era o fundo ali, o braço de investimento do Grupo Globo. E logo depois que aconteceu esse deal, aí eu optei por justamente tentar empreender novamente. E aí sólido, acabei saindo de lá. E, por curiosidade, eu comecei a ser abordado por muitas startups, inclusive empresas tradicionais que enxergaram ali o que a gente fez ali com aquele movimento, né, de marca, de marketing, de aquisição exponencial, porque foi exponencial, deu um boom, né, naquela época, e queriam que eu replicasse esse mesmo modelo em seus negócios. E aí eu decidi, então, de novo empreender. E aí eu abri uma consultoria focado, né, nesses pontos aí, em growth, em marketing, branding, mas sempre com esse viés de inovação.
né? Então, de transformação, de digitalização e como isso poderia tudo junto alavancar ali as marcas. Eu fiquei por um tempo fazendo isso com bastante sucesso e aí eu encontrei uma figura muito conhecida no mercado de inovação, que foi o Guga Stocco. Vocês devem conhecer, devem ter ouvido falar, e grande amigo, inclusive, mentor, e a gente começou a fazer coisas juntos. E eu comecei a apoiar justamente ele, como ele está no board de muitas empresas, eu comecei a apoiá-lo ali justamente para aterrissar e fazer com que as ideias acontecessem, né? Se elas saíssem do papel, sincando ali tudo que eu conhecia, mas tudo ali que eles precisavam fazer. Bom, e assim foi por um tempo, até o momento que ele falou, pô, Léo, tá dando muito certo o que você está fazendo aqui, vamos fazer uma empresa. E aí fui empreender novamente, junto com ele. E aí, neste momento que eu comecei a me aprofundar mais, justamente em aspectos relacionados ao mercado financeiro, porque a startup justamente ela era focada em inovação para o mercado financeiro. E API Economy, e investimento, porque a gente passou por uma rodada de captação, algumas rodadas de captação, então eu tive o prazer de apoiá-lo, né, de construir tudo do zero junto com ele. Ele tinha um PowerPoint, inclusive muito complexo, de muitas páginas, que eu precisei interpretar tudo aquilo para conseguir tirar aquilo do papel. Bom, assim foi, sucesso, construímos, recebemos os aportes, e chegou também um dado momento que eu falei para ele, pô, eu fui picado aqui por esse bichinho e eu quero mais. Né? Eu já tinha ido para a Califórnia 2 vezes, em anos anteriores, a passeio, e comentei com ele, falei, poxa, eu quero muito ter a oportunidade de vivenciar aquilo ali. Né? Eu quero muito estar ali, eu quero me conectar com empreendedores, eu quero participar de rounds, eu quero participar de pitch days, enfim, eu quero viver aquele ecossistema. E realmente ele falou, poxa, como um grande amigo, falou, pô, Léo, era isso que você precisava mesmo, só falta isso, vai para lá, arrebenta, e quando você voltar, se você voltar, você vai ser um profissional muito mais completo, justamente para poder tirar esses gaps que hoje você tem e que as coisas acontecem. E assim eu fui. Então, fui para o Vale do Silício, fiquei por um tempo. E enquanto eu estava lá, tivemos algumas conversas, tive algumas conversas no próprio Vale com algumas startups. Me apliquei em alguns cursos lá, inclusive fiz um curso da Singularity University, muito bacana, que também me trouxe muita conexão e muito aprendizado. E nesse meio tempo que eu estive lá, eu tive algumas conversas, inclusive com a própria Cynthia, que me fez aí o convite para vir, justamente com esses desafios. Acho que o primeiro desafio era um desafio de posicionamento, de marca, de marketing, né? Onde a empresa tinha acabado de passar por uma transição em 2018 de nome, né, de marca, então ela antigamente chamava Senior Solution e virou Cynthia, e assim como toda mudança tem uma série de desafios e oportunidades, e tinha que estruturar aqui um time para poder suportar e fazer com que os objetivos fossem alcançados. E a área de inovação, né, que era uma área que ela existia muito forte, focada em consultoria para o mercado, ou seja, a gente tem uma área de inteligência absurda aqui, focada no mercado financeiro, ou seja, tudo que a gente entrega de consultoria, de certa forma, a gente consegue utilizar para poder entregar melhor os nossos produtos, os nossos softwares, para ter insights de movimentos para fazer as aquisições. E aí não tinha essas duas outras frentes, que é a frente de labs, que eu trouxe aqui para dentro, que é o laboratório mesmo de inovação e fomento de cultura, colocou de pé aqui, a gente colocou de pé o programa de Corporate Venture Capital, que é justamente com o objetivo de fazer os investimentos minoritários nas companhias, nas startups, com o objetivo de sincronizar isso com o nosso crescimento inorgânico, que é através dos M&As, que a empresa faz isso, vem fazendo isso de forma brilhante nos últimos anos, e também colaborar diretamente com o futuro da companhia, pensando no crescimento orgânico. Mas, por um lado, a gente cresce muito inorganicamente, quando a gente faz esses movimentos de M&A. Por outro lado, a gente também tem um objetivo aqui muito claro, estratégico, de crescimento orgânico, que é fazer vendas, fazer máquina de vendas, criar novos produtos, novas funcionalidades, pensando no futuro. Só para contextualizar um pouquinho, eu acho que eu acabei contando um pouco a história de trás para frente e de frente para trás. Acho que vale a pena falar um pouquinho da Cynthia, e o que é a Cynthia e o que é o Torque Venture. A Cynthia, ela existe há mais de 25 anos. Como eu comentei, era a antiga Senior Solution, virou Cynthia.
Hoje, líder disparado em fornecimento de tecnologia para o mercado financeiro, ou seja, nós atendemos, né, entregamos softwares de core para bancos, para previdência, para fundos e também para consórcios. Ou seja, nós temos basicamente nessas 4 verticais aí mais de 80% de market share em atuação, dado esses movimentos justamente de crescimento orgânico através dos M&As. Nós temos 2 linhas também importantes aqui de negócios, que uma é a parte de serviços de consultoria e também a unidade que é recém, né, lançada, que é a Sinqia Digital, onde a gente vem aqui consolidando principalmente esses M&As com perfil mais inovadores, com perfil já SaaS, cloud, de alta escala, e aí muito em torno disso tudo também que o CVC, o programa de CVC que nós estruturamos, ele está sincronizado, né? Como capturar esse valor todo entre isso tudo que a gente compôs aqui nos últimos anos. Do outro lado, nós temos o Torque. O Torque, ele é o hub de inovação da Sinqia. O Torque ele foi lançado em 2017 com o objetivo de, primeiro, entregar inovação para o mercado, mas também conseguir catalisar tudo isso dentro aqui do hub e transformar isso em novos modelos, em inovação, onde a gente também conseguisse entregar isso para os nossos clientes, para a ponta. E com a minha entrada 2 anos atrás, nós conseguimos estruturar, né, de forma, eu junto com o time aqui, de forma muito brilhante, as frentes que não existiam, que era justamente essa frente do laboratório, onde nós temos aqui um foco muito grande em construir coisas novas, em entender os insights que vêm ali da consultoria do próprio Torque e viabilizar, validar ali algumas hipóteses de gaps de mercado e também o olhar muito forte para a cultura de inovação, que nós entendemos que não adianta nós termos um hub aqui apartado da empresa, sendo que a gente não tem uma cultura bem definida e bem enraizada em todas as camadas da companhia, desde o board até o nível mais baixo ali, os desenvolvedores, enfim. Então, todo mundo tem que estar contagiado, tem que estar sabendo o que está acontecendo em todas as esferas. E, do outro lado, nós temos o acelerador aqui, que é o CVC, que é justamente, né? Então, aqui para construir, para compor e tal, você tem um tempo, você tem uma necessidade, e aqui, do outro lado, no programa de Corporate Venture Capital, que a gente tem justamente os gatilhos de aceleração através dos investimentos, onde a gente pode fazer movimentos tanto de complemento ao nosso portfólio, dado que tem uma necessidade de criar um novo produto, acelerar isso através de um investimento. Então, ele tem funcionado como se fosse uma engrenagem mesmo aqui, o Torque dentro da Sinqia, e a gente vem conseguindo avançar muito bem aí nos últimos anos com esses temas relacionados às inovações para o mercado financeiro. Muito bom, Léo. Bacana essa jornada sua, acho que super, né? Excitante, no sentido que a gente entende que você tem uma experiência fantástica. E eu queria te fazer uma pergunta, que é uma pergunta assim, tentando pegar os fundamentos, né, de quando a gente fala de inovação em CVC, né? Porque inovação já é um termo que todo mundo usa bastante, né? Mas a gente sabe que ele tem várias formas de se interpretar e de se aplicar. Então, o que eu queria te perguntar é assim, né? Como é que você define inovação, né? O que é para vocês? E também como é que você entende, né, o que significa CVC, né? CVC é um termo, né, que tem a sua tradução, Corporate Venture Capital, né, mas tem várias formas de você aplicar ali também. Então, você poder compartilhar um pouco aí da tua visão sobre esses 2 entendimentos que vocês têm, como é que vocês aplicam eles na Sinqia, seria super bacana. Ótimo, excelente pergunta, Cássio. Bom, o termo inovação, talvez o que resuma melhor essa definição é justamente a estratégia. Nós temos, claro, uma estratégia aqui de crescimento, de expansão, de atuação. Nós temos o mercado que vibra, né? Então, somente o mercado financeiro nos últimos anos, aí muito incentivado pelas questões regulatórias, incentivado pela pandemia, pela digitalização, né? Toda essa aceleração da digitalização precisou se reinventar e vem precisando se reinventar. E eu diria que é um dos pilares aqui de estratégia da companhia justamente acelerar esses avanços, né? Então, fazer com que esses avanços eles se concretizem, eles aconteçam. E que isso saia só da esfera do imaginário, né? Então, aqui nós temos, até para contextualizar um pouquinho, dentro de cada uma dessas verticais que nós comentamos, nós temos uma área de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, para cada uma dessas áreas. Só que
como o mercado ele é extremamente pujante, né, em torno dessas questões regulatórias, muitas vezes esses times eles não têm capacidade mesmo humana, né, de olhar para o novo, ou de olhar o impacto que o novo pode trazer para aquela vertical, para aquele produto, para aqueles clientes. E aí a gente aqui como um agente de inovação, com um papel estratégico, esse é o nosso desafio aqui. Olhar para tudo que está acontecendo, olhar para o nosso mercado, sincar isso com a estratégia de crescimento da empresa ou a estratégia de avanço da empresa e gerar valor. Então, no fim do dia, a inovação aqui ela não é empírica. Ela não é uma inovação que é só de R&D, só de pesquisa e desenvolvimento. Não. Aqui, além de fazer toda a validação, pesquisar, estudar, no fim do dia a gente tem ali muito claro o que a gente quer entregar como valor, se é gerar mais receita, se é ter um produto com diferencial competitivo, trazendo novas funcionalidades e, acima de tudo, como isso vai afetar a empresa nos próximos 5 anos. A gente costuma brincar aqui que eu costumo conversar aqui com o Rocha, que é o nosso VP estratégico, que quando ele olha para o retrovisor, ele fica muito feliz, porque ele entende que o M&A teve papel fundamental nos últimos anos, né? Somente se acentuou muito nos últimos 6, 7 anos, em relação a onde nós estamos hoje. Né? Hoje nós estamos numa posição privilegiada. Isso não garante nada, né? A gente não está confortável, mas a gente está numa posição privilegiada dentro do nosso setor. Só que as coisas são dinâmicas, isso pode mudar muito rápido. E a provocação que ele sempre me faz aqui é justamente, Léo, eu quero que você, daqui 5 anos, olhe para o retrovisor e enxergue que aquela Sinqia que existia quando você chegou há 2, 3 anos atrás, 5 anos atrás, ela não é mais a mesma. E a responsabilidade de ter transformado a empresa junto com o setor foi tua e da tua equipe. Então, respondendo um pouco dessa questão da inovação aqui dentro, é como eu enxergo isso, não só aqui dentro, mas como fora também. Eu acho que a inovação ela tem que gerar valor. Se ela não gerar valor, é brainstorming, é só... Pirotecnia, Léo, é pirotecnia. Exatamente, é marketing, é marketing, né? E assim, aqui a gente procura fazer menos fumaça antes, e sim a gente gosta de tangibilizar bem as coisas e depois a gente faz a fumaça. Depois a gente coloca no ventilador e divulga, e aí a outra equipe de marketing tem aqui as ferramentas para poder fazer com que isso chegue nos investidores, para que isso chegue nos clientes, para que isso chegue em todos os nossos públicos aqui internos. E aí, puxando uma conexão aqui da resposta, como eu enxergo o CVC? A gente poderia ter várias maneiras de fazer isso tudo que eu comentei aqui. A gente não necessariamente precisaria do CVC, concordam? Eu poderia aumentar o nosso time de P&D ali, trazer um monte de gente para poder construir coisas novas, pesquisar coisas novas, dar os insights e tudo mais. Só que é tudo muito dinâmico. E aquilo que a gente entende que é core, a gente constrói. Aquilo que a gente entende que é core, a gente compra. Aquilo que a gente entende que são apostas e que pode fazer muito sentido daqui a um tempo, a gente investe. Então, assim, sendo bem simples na resposta, a nossa estratégia de CVC, ela está muito, muito preocupada em trazer complementos para o nosso portfólio, olhar para novas tecnologias, mudar o nosso modelo comercial. Então, assim, incentivar o nosso modelo comercial a começar a mudar. Porque hoje, se por um lado eu tenho uma venda, são contratos grandes, né? Contratos, inclusive, muitas vezes milionários. Só que eles são contratos do nosso comercial startar um processo até ele finalizar e a assinatura acontecer, é uma venda consultiva enorme, que às vezes pode levar de 6 meses a 2 anos. E eu entendo que esse é um modelo que, obviamente, ele vai se perdurar ainda por um tempo, mas a gente não pode ficar só nisso. E aí é por isso também que a gente lançou a unidade do Sinqia Digital. Que aí eu quero olhar aqui para bilhetagem, para volumetria, para SaaS. E aí o CVC ele entra colaborando com tudo isso. Entra colaborando em a gente buscar novos modelos de receita, trazer complemento para o nosso portfólio, independente da vertical. Nós temos aqui a tese, que ela foi construída do ano 1 e agora atualizada para o ano 2, justamente para tirar esses gaps que eles existem, suprir esses gaps, e também, de certa forma,
criar itens competitivos aqui. A gente sabe que o nosso mercado ele está cada vez mais competitivo, a gente não está reinando sozinho. E a competição antes vinha de 1, 2 empresas, agora está vindo de tudo quanto é lado, inclusive de fora. Então, nós temos muita clareza disso. E também, não menos importante, também importante, é usar o nosso headcount para fazer esse business development. Então, engajar a turma, fazer com que o negócio aconteça, porque senão também as iniciativas elas tendem a naufragar, e aí vocês sabem muito bem disso, não adianta só fazer os movimentos, fazer os investimentos. Eu costumo dizer aqui internamente para o time que encontrar a startup, fazer o investimento é a parte mais fácil. Eu sei que não é, mas é a parte mais fácil. A parte mais complexa é entrar no pós-deal. Então, a gente se estruturou aqui de uma forma também interessante, justamente para poder fazer um trabalho bem feito aqui de cadência. Não adianta você ter um portfólio de, sei lá, 100 startups se você não faz nada com aquilo. E aí vira investimento financeiro, que não é a nossa tese. A nossa tese é investimento 100% estratégico. Óbvio que um ou outro ativo pode virar investimento financeiro. Às vezes o cara não decola da forma que a gente estava esperando. Às vezes acontece uma série de coisas. No entanto, que chama venture capital. É investimento de risco. Mas, por outro lado, a gente mitiga muito isso fazendo as análises antes do investimento acontecer, fazendo muitas POCs antes do investimento acontecer, conectando os founders com a nossa turma aqui para também ter uma segunda opinião, entender como isso vai sincronizar, como que a gente vai capturar as sinergias. Então, o CVC, na minha opinião, e aí também não quero aplicar isso só para sim, e eu entendo que cada empresa tem uma estratégia, a nossa estratégia está muito embasado nisso. E se essa startup decolar, e se nós entendermos que faz sentido a gente fazer um movimento de M&A, nós também já estamos prontos. Nós já temos aqui um processo onde são 2 times separados, tá? Mas os times eles já estão muito juntos. Né? Então, o nosso time aqui de CVC está muito conectado ao time de M&A. Mesmo porque, lembra que eu comentei que o perfil mudou. Então, se antes a gente olhava só empresas das mesmas verticais ali que eu comentei, agora o Think Digital é um universo muito abrangente de soluções que são horizontais às nossas verticais, inclusive podem ter vida própria, atender outros segmentos. E aí é nosso papel também apoiar o M&A. É nosso papel também gerar pipeline para eles, porque chega muita coisa para a gente. Então, às vezes não está no estágio de investimento, o cara já está dentro da nossa tese, já está no estágio um pouco mais avançado. Então, é mais ou menos assim que funciona o nosso organismo aqui, é como enxergo o CVC. Agora, que o CVC tem papel fundamental em girar a ponteira, em transformar a empresa, não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, eu acredito que é isso que a gente está fazendo aqui. Léo, você tocou em pontos absolutamente interessantes, especialmente para quem está no processo de implementar um CVC, uma estratégia de inovação. Eu queria aprofundar um pedaço dessa história, porque me colocando no lugar de quem está acompanhando esse conteúdo, ouvindo ou lendo esse material, de um lado, você citou o seu relacionamento com o VP, olhando o presente, olhando o futuro, você usou o exemplo bastante didático aí de olhar para o retrovisor, etc. E você terminou agora falando da abrangência que tem o Think Digital, como que você se relaciona como Torque com ele, e o CVC investindo com olhar estratégico, o M&A naturalmente fazendo o trabalho dele de olhar estratégico também, e pode acontecer de se tornar financeiro em algum momento. A pergunta é, dada essa maturidade que vocês estão, qual a importância, ou qual a relevância, ou qual é a participação da liderança para fazer isso acontecer, de um lado, e dado que você tem um background como empreendedor, como que vocês estão garantindo, ou pelo menos maximizando as chances aí, da startup ela não sofrer com essa integração com vocês? Então, gostaria de ouvir esses 2 lados, porque normalmente são pontos críticos do dia a dia, né? Não, ótimas questões. Eu também sou bem questionado em relação a isso por colegas ali de outras empresas. Começando pela parte da liderança, toda essa história, eu estou aqui justamente porque partiu do board, partiu dos sócios da empresa, né, do Bernardo, do Luciano e também de todo o nosso conselho. A gente costuma dizer que a inovação aqui ela veio from the board, então assim, a demanda ela foi originada ali há alguns anos atrás, pouco antes de eu chegar. Então assim, existe um entendimento que isso é fundamental para o futuro da companhia, para a sobrevivência da companhia. Senão eu não estaria aqui.
e a área não teria acontecido e os aportes não teriam acontecido. Então, a gente conseguiu, entre planejar, a gente passou praticamente quase um ano fazendo todo o planejamento de como seria o programa, do que a gente olharia. Eu conversei com muita gente do mercado e acho que o board também foi fundamental para isso, me abriu muitas portas no nosso conselho, para que eu conversasse com pares. Então, eu conversei com o B3, por exemplo, conversei com a EDP, que tem players que têm já os seus programas mais maduros do que o nosso. Porque o nosso ainda não está maduro, né? A gente está maturando, né? Como eu comentei, a gente está há 2 anos, estamos entrando no ano 3, mas ainda tem muita coisa para a gente fazer e muita coisa para acontecer. E isso foi trazendo para a gente muita segurança, principalmente para mim, muita segurança de como atuar, de como levar as oportunidades, de como criar a governança, de como criar o processo, de como fazer os tipos de investimentos. Então, de como escolher os parceiros certos, também tem isso. Acho que é super importante levar em consideração como começar. E aqui a gente começou pequeno. Então, a gente começou com um cheque pequeno, através de um acelerador, justamente para poder começar a trazer a cultura de inovação, começar a se relacionar com o ecossistema das fintechs, das startups, entender como isso estava acontecendo, qual que era a dinâmica, qual que era a cadência disso tudo. E ao passo que a gente foi ganhando segurança, aí eu estou dizendo, né, segurança como time, segurança como área, a gente foi ampliando a nossa atuação. Então, a gente começou a expandir para os fundos. Então, hoje nós somos ali cotistas de 3 fundos, e aí nós temos objetivos não financeiros como princípio, né? E a gente construiu essa tese dentro de casa, e com isso a gente escolheu os parceiros. Eu conversei praticamente com todos os fundos de Venture Capital do Brasil, para poder entender, fazer um entendimento também qual era a tese deles, qual era o tipo de portfólio, justamente para poder entender. Um dos nossos objetivos como programa e como parceiros desses fundos é justamente o co-investimento. Então, é ter a oportunidade de chegar antes, estar no time correto e poder se escorar muito neles, justamente para poder defender valuation, defender tese, entender founders e tudo mais. E aí, depois que a gente fez todos esses movimentos, aí sim a gente carimbou um valor X para fazer os primeiros aportes dos primeiros 5 anos. E aí o programa, de fato, emergiu, né? Ele nasceu e a gente começou a fazer esse trabalho. Hoje, só contextualizando, nós temos cerca de 60 startups dentro do nosso portfólio. Obviamente que a maior parte desse volume todo vem dos próprios fundos, só que lembra que eu comentei, né? Esses fundos a gente escolheu com foco na nossa tese. Então, muitas dessas startups, elas são sinérgicas à nossa própria tese. Então, isso nos trouxe confiança para continuar desempenhando o trabalho aqui. E tem, eu acho que outro ponto super importante, que aí eu gosto também de dividir com os colegas que me procuram, né? Como gerar essa confiança, como tracionar o negócio. Tudo que é novo gera insegurança, tudo que é novo gera incerteza. Se antes a gente comprava uma empresa ou compra uma empresa 100% por 50 milhões, e é tudo nosso, né? Então a gente tem o controle, a gente traz as pessoas, a gente traz a tecnologia e tal. Quando você fala de CVC, você vai colocar às vezes 50 milhões ou 15 milhões, como nós fizemos ali na Cellcoin, e vai ter uma porcentagem minoritária. E isso é um mindset completamente diferente, e que a liderança tem que estar muito comprada e, acima de tudo, quando você faz movimentos desse tipo de risco, que não deixa de ser movimentos de risco, mesmo com tudo sendo mitigado e uma análise profunda que nós fazemos aqui, acho que o que vale é um alinhamento extremo. Então, todo mês na reunião de conselho, eu vou lá com o material, mostro o pipe, mostro o que está quente, mostro o avanço do que a gente está fazendo, quais são as sinergias que nós estamos coletando das startups investidas, o que isso trouxe de valor para a gente, o que isso trouxe de valor para o founder, o que isso trouxe de resultado. E isso vai dando segurança, vai criando um ambiente de segurança para que você consiga avançar dentro dessas iniciativas. Qual que foi a outra pergunta, ali? Já acabei falando, me estendendo um pouco, eu perdi o... São 2 lados, né? Um lado é o papel da liderança nesse dia a dia, como ele acontece. Do outro lado, quais são as ferramentas, o que você faz de boas práticas para acomodar essas startups na cultura, no jeito de ser e fazer de vocês. Perfeito. Essa é uma imagem que a gente precisou trabalhar bastante, né? Porque quando a gente foi para o jogo,
a percepção que os founders tinham da Sync, eu lembro até hoje o comecinho, eu comecei a abordar algumas startups, tentar colocar algumas startups no pipeline, algumas não queriam nem conversar com a gente, porque elas enxergavam a Sync justamente como uma empresa que tinha um mindset de controlador, de querer comprar controle. E isso foi um trabalho de formiguinha, que eu precisei ir fazendo, e durante a relação a gente usou muitos fundos para isso, a gente usou alguns parceiros, usou o marketing para isso, para deixar claro que o nosso objetivo não era o controle, eram duas coisas completamente diferentes, e o programa ele é desenhado muito pró-empreendedor. No entanto que o objetivo que eu comentei de M&A, ele é o last mile da história, assim, e se acontecer, os nossos objetivos aqui, eles são muito claros, investir, colocar gasolina no avião desses caras, e assim que tem muito mais do que capital, porque quando a gente fala de venture capital, a gente vê uma abundância grande de capital, bolsos infinitos, muito mais que o nosso. O nosso bolso perto desses caras ele é raso. Só que a gente tem um negócio que esses caras não têm, e é por isso que acho que o nosso programa também a gente conseguiu evoluir muito, que nós estamos conseguindo mostrar o valor que a Sinqia tem como acelerador dessas iniciativas, acelerador dos negócios dessas startups. Então, o que a Sinqia tem é muito único. Estou falando aqui de mais de 600 clientes de todo o mercado financeiro. E aí tem de tudo aqui. Tem fintech, tem administradora de consórcio, tem grande banco, tem banco médio, tem entidade de previdência. Então, se tem um ambiente que alguém quer inovar e precisa de carteira, precisa de distribuição, precisa de tecnologia, isso tudo tem aqui. E não vai ter em outro lugar. Então, mais do que a grana, obviamente, a gente faz os aportes, a gente é super a favor de fazer a injeção de capital justamente para o cara poder se reforçar como time, para poder suportar esses avanços, poder evoluir produto e tudo mais, fazer marketing. Mas mais do que isso, acho que o nosso maior ativo aqui, que a gente vem cada vez mais mostrando para o ecossistema, é justamente esse outro lado, que eu diria que ele é tão mais importante do que o funding e para esse tipo de empresa que está nascendo. E aí vou estender um pouquinho a mais. Não é só isso. Poxa, a gente tem aqui gente que conhece muito do setor. Muito. Né? Tem os founders aqui estão mais de 20, 30 anos no setor. Os nossos conselheiros são conselheiros de Big Techs. Então, assim, não é só também o label, né? Só a marca da Sync. Então, tem todo um respaldo por trás que ajuda muito e é muito legal a gente vem colhendo feedbacks aqui dos fundadores, para a gente tem sido muito, muito feliz ouvir aí bons feedbacks em torno disso tudo que eu comentei. Isso dá fôlego para a gente continuar e cada vez mais fazer novos movimentos. Bacana, muito bacana, Léo. Acho que você deu dois recados fundamentais, né? Primeiro, assim, né, para quem está querendo entrar nesse universo, começar experimentando, às vezes começa pequeno, aprendendo, né? Mas claro, tem que ter um compromisso de longo prazo, de evoluir, investir, de saber que vai ter que ter investimentos significativos para ter resultado. E o segundo ponto também que a gente sempre reitera muito aqui a importância de que as empresas têm que construir a sua reputação no ecossistema empreendedor, né? Que não tem nada a ver com a reputação da empresa no mercado, pode ser fantástica, mas o empreendedor precisa sentir confiança na empresa, né? Se ele não sentir essa confiança, dificilmente ele vai querer fazer negócios, vai querer receber investimentos, seja o que for, né? E aí eu queria, assim, a gente está aqui já no nosso tempo, está super bacana, mas queria fazer uma pergunta final aqui para a gente encerrar com a chave de ouro, assim, justamente pensando, né, para as empresas que estão querendo começar a desenvolver uma iniciativa já de CVC, né, falando de CVC especificamente, né, que é o nosso tema aqui, que dicas que você daria para ela? Quais são os cuidados? Quais são, né, aquelas pegadinhas que, se ela não observar, ela pode levar um tropeção aí? O que você pode compartilhar aqui com o nosso público? Olha, Cássio, eu diria que acho que a coisa fundamental é alinhamento. Então, assim, não adianta começar a pensar em um programa, seja ele de investimento, seja ele de construção, de iniciativas, sem um alinhamento com a estratégia da empresa, né? Senão, você vai se perder no meio do caminho. E acho que a gente foi muito feliz aqui em relação a isso. Então, primeiro a gente sabia onde a gente queria chegar, a gente só não sabia como. Então, a gente sabia que o mercado estava mudando, a gente sabia que os nossos próprios clientes estavam criando seus próprios programas de investimento em startups, de aproximação com o ecossistema, criação de fundos, inclusive participando em fundos de venture capital para poder acelerar tudo isso. Então, eu diria que a gente sabia onde a gente queria chegar e a gente construiu como a gente ia chegar ali.
Então, esse alinhamento, esse trabalho de construção, antes de sair fazendo, de entender como você vai fazer, com quem você vai fazer, ouvir, acho que assim, ouvir o mercado é muito importante, por mais que seja competidor. Então, assim, eu sou um cara que eu aprendi muito e eu acho que a gente errou muito pouco. A gente errou, né, vem direto, a gente às vezes dá um tropecinho aqui, outro ali e ajusta. Isso é normal de uma jornada de algo que é novo, mas quando você troca experiências, da mesma forma que a gente está fazendo aqui, leva isso a conhecimento público, você ajuda o cara da mesma forma que eu fui ajudado, né? Então, eu também tive muito apoio dessas outras empresas com programas mais evoluídos. É óbvio que nem tudo se aplica, né? Cada um tem uma estratégia diferente. Tem player que ele quer fazer o investimento pura e simplesmente financeiro. Tem cara que quer fazer o investimento estratégico e o financeiro também. Tem cara que quer já fazer o investimento com um olhar de M&A lá no futuro, ou no futuro curto. Então, você tem N maneiras de atuar. Acho que primeiro precisa entender como você vai atuar e como isso vai sincronizar com a estratégia da empresa. E começar. Acho que não tem outro termo melhor do que tem que chutar a bola. Não adianta. Tem coisa que você vai chutar para o gol, tem coisa que você vai chutar fora, mas acima de tudo, da mesma forma que a inovação exige dinamismo, o CVC também exige dinamismo. Então, nós estamos olhando todos os dias para o nosso pipeline aqui. Eu toco junto com o time de pré-deal direto, então eu estou direto com o time de pré-deal, quem que faz o hunting, né, o sourcing das empresas. Eu estou no dia a dia com o nosso gerente de portfólio, né, que cuida de toda a parte de portfólio, para acompanhar como estão os indicadores, se está andando, se não está, se tem algum gap aqui interno, né, porque às vezes acaba competindo algumas vezes em fila de clientes e tal. Então, isso eu também tenta garantir aqui que esses pesos e medidas eles sejam diferentes, até porque o empreendedor do outro lado precisa de celeridade, precisa acelerar, a gente não pode ficar segurando esse cara. Então, tem essa preocupação. E também acho que essa parte de cultura ela é importante. Não adianta fazer só essas duas frentes aqui que eu comentei. Acho que a cultura ela é importante, ela leva a reputação para fora da empresa, você atrai com mais facilidade os talentos, você engaja os talentos depois que você atrai em iniciativas de inovação. Então, hoje, nós temos mais de 20% da empresa participando ativamente de tudo que a gente faz aqui de inovação, seja os bets de avaliação, sejam os pitch days que nós fazemos aqui por conta própria, sejam eventos, webinars, enfim, isso é muito importante para quê? Lembra do alinhamento, né? Não adianta nada eu ter aqui um alinhamento extremo com o board da empresa e aqui na gerência de uma área X, o cara está fazendo sourcing de parceiros para resolver um problema X, ou está contratando uma startup para resolver um problema X. Às vezes eu já tenho isso dentro de casa, eu já estou olhando isso dentro de casa. Então, é importante manter esse alinhamento e oxigenar ali todo esse conhecimento. Então, de forma bem macro, aí, ampla, mais ou menos nessa linha que a gente pensa que essa é a dica que eu deixo aqui nesse painel. E fazer, errar, acertar, não tem outro jeito. E dar a cara a tapa para o ecossistema. Eu acho que é isso, tem que estar presente. Não adianta querer fazer sozinho, não adianta você querer delegar, terceirizar, porque é aquilo que o Cássio falou, é reputação, e a reputação é uma só, né? Se você fizer algum deslize, cometer algum deslize, você pode jogar a sua reputação aí pelo ralo, né? Então, tomar bastante cuidado também como fazer os movimentos, da forma que você se compromete, sempre ser muito transparente daquilo que você consegue e daquilo que você não consegue fazer, porque às vezes o empreendedor ele está de fora, ele enxerga uma empresa, uma mega empresa do tamanho da Sync, ele acha que ele vai conseguir ter no dia mais um, vai triplicar o faturamento, e não é bem assim que funciona às vezes. Às vezes integra uma API, distribui ali e o cara começa a faturar. Outras vezes não. Então, assim, ser transparente, ser honesto, não só no CVC, né? Mas para tudo na vida. Eu acho que também é um grande ativo aqui nessa história. Muito rico, Léo. Muito rico. Adorei, Cássio. Acho que é um episódio daqueles que é para colocar no top 5 ali, hein? Fantástico, excelente, Léo. Acho que a experiência não tem preço, sem querer fazer propaganda de nenhum cartão. Legal. Mas é isso. Obrigado, Léo. Muito obrigado.
Obrigado, LG. Obrigado, Cássio. Até a próxima. Um abraço e conta com a gente. Valeu. Boa. Obrigado, Cássio. Obrigado, Léo. E você acompanhe toda a nossa websérie sobre CVC, Corporate Venture Capital. Conteúdo, como você viu aqui, absolutamente enriquecedor de quem realmente está fazendo inovação de resultados na prática, com acertos e erros, dores e delícias da jornada, como o Léo muito bem deixou claro aqui. Até a próxima.